a Polícia Federal inaugurou aí um novo scanner corporal. Agora eu vou te contar, viu? Se você tiver qualquer coisa no bolso, se você tiver um brinco, se você tiver um celular, se você tiver um clipe, qualquer coisa, esse detector vai fazer com que você passe por uma revista pessoal, e aí então você vai ter que explicar o que você está levando, por que você está levando, para onde você está levando. Então essas informações todas, daqui a pouquinho o delegado da Polícia Federal, Dr. Edson Geraldo de Souza, vai estar aqui, ao vivo, viu, no Manhã Bandeirantes, para conversar com a gente sobre o trabalho da Polícia Federal aqui em Campinas, e você já pode enviar a sua pergunta para cá, então, tá bom? Nós estamos aguardando aqui a sua participação. 971021493, 971021493. Nós vamos ter detalhes também da previsão do tempo. Olha como está chovendo, hein? Puxa vida, chovendo bastante, e essa chuva fazendo estragos aí em muitas cidades da região. Ali por volta das 10h30, 10h40, a Nath Luquezzi vai estar aqui conosco dizendo se vai chover, se não vai chover, o que é que vai acontecer. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequenino intervalo agora, no começo do programa. Daqui a pouco a gente já embarca aí com as nossas entrevistas e você participa conosco aqui então, ao vivo. A gente volta já já. Manhã Bandeirantes. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata graúda ou cebola selecionada, R$ 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Tomate salada ou banana nanica selecionada, R$ 4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Ovos brancos selecionados com 20 unidades, R$ 12,90 no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida e também 1 litro, R$ 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada minuto 40 pessoas são diagnosticadas com câncer no mundo. Nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, a OMS divulgou uma série de orientações a fim de reduzir os riscos de desenvolver a doença. Algumas dessas orientações são não fazer o uso da nicotina, manter o hábito de praticar atividades físicas no dia a dia, além disso, ter uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras. Manter um peso corporal saudável e limitar o consumo de bebidas alcoólicas também pode auxiliar na redução desses riscos. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas mais 8 minutos, voltamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes, e como eu já havia anunciado antes do intervalo, conosco aqui hoje o Dr. Edson Geraldo de Souza. Ele tem a nossa diferença aqui é só o Geraldo, porque eu sou Edson de Souza e ele é Edson Geraldo de Souza. Ah, não, tem mais uma diferença. O nome dele não tem I e o meu tem. O resto é quase igual, sabe? Idade, salário, tá tudo certinho. Doutor Edson, obrigado, viu, por ter vindo aqui à Rádio Bandeirantes para a gente falar um pouco sobre o trabalho que vocês realizam brilhantemente, que é lá na Polícia Federal. Prazer, Edson, prazer o vídeo da Rádio Bandeirantes. Eu acabei de saber que fiquei mais novo e mais rico, né? Já que nós estamos com o mesmo salário, então agora tá tudo certo. Sei que pensa. E aqui comigo também o Walter Sena, nosso gerente de jornalismo, também vai dar uma dica aqui, uma chance para a gente hoje, participando do Manhã Bandeirantes. Bom dia, viu, Sena? Bom dia, Edson. Bom dia, doutor Edson. Uma honra estar aqui, um prazer trabalhando aqui juntamente com os nossos ouvintes da gloriosa Rádio Bandeirantes. Agora, o seguinte, eu sou o mais velho e que ganha menos. O que eu faço? Depois você passa no RH, a gente resolve isso. Doutor Edson, eu sei que agora vocês estão com equipamento novíssimo lá
na Polícia Federal, que é um scanner, a gente fez matéria lá. Agora eu estava dizendo para os meninos aqui que se você tiver um clipe no bolso, a hora que você passar naquele aparelho, é detectado. Eu quero saber por que as pessoas insistem em tentar embarcar com drogas, doutor. Essa é uma pergunta que a gente tem, até nós temos pensado, né? Talvez não acredite na tecnologia. Primeiro que essa tecnologia é nova, né? É a mais avançada da América Latina. Não existe nenhum outro aeroporto. Então, de todas essas tentativas que o tráfico tem feito de atravessar essa ponte aérea, não tinham encontrado esse tipo de equipamento ainda. Então, nós acreditamos que haja um tempo de absorção dessa informação. Não tem como passar nem com material orgânico, nem com material metálico. Então, qualquer coisa que a pessoa tenha entre a pele e a roupa vai ser detectada. Então, existe um outro aspecto que pode sugerir a questão das pessoas tentarem passar por esses equipamentos. É o valor do ganho. É muito alto o ganho. E nós tivemos a instalação e inauguração dos equipamentos na sexta-feira. No sábado nós já tivemos um flagrante de 4,2 quilos de cocaína. É impressionante. E na segunda-feira pela manhã, nós tivemos outro igualmente com 4,2 quilos de cocaína. Então, talvez sejam as primeiras tentativas. Nós vamos espaçar com certeza as ocorrências. Nós tínhamos uma média de ocorrência maior em 2023, quando nós começamos com a Operação Sentinela. Em 2024, na Operação Portão 8, nós já vimos que houve uma diminuição do volume de ocorrências. E agora, em 2025, nós acreditamos que haja ainda menos. Mas aí vem a gangorra do tráfico de drogas. Como é que funciona isso? Quando você reprime o tráfico de drogas, e isso é muito noticiado, então eles param de usar aquele canal de transporte. Então, quando você é muito eficiente, eles param, dá a impressão que nós paramos de fiscalizar, porque para de noticiar a ocorrência. Então, se parou, talvez tenha parado também a fiscalização. E aí tenta novamente. Aí é um boom e novamente você vai nesses altos e baixos do tráfico. O tráfico não vai parar nunca. Há um mercado bilionário. Nós podemos hoje dizer que no mundo talvez seja a trilhão, né? É um mercado trilionário. Há mercado consumidor. Então, acredito que nós somos a ponte da sociedade para levar ela de hoje até o ponto em que a sociedade vai decidir o que fazer com as drogas. Olha, doutor, às vezes passa a impressão que um dos problemas também é que o tráfico muito poderoso acaba convencendo de alguma maneira essas pessoas que são chamadas lá no jargão do crime de mulas e que levam essas drogas para o exterior, seja ali amarrada no corpo ou de algumas pessoas que tomam a liberdade de engolir, né, aquele entorpecente. Agora a pergunta objetiva é a seguinte: é possível que essas pessoas que fazem esse papel, elas sejam desinformadas, são pessoas mais simples, que não têm muito contato com as notícias e que acabam arriscando sem saber do perigo, primeiro, que está passando pela sua saúde, e segundo, de ser pego e responder por tráfico internacional de drogas, que é um crime grave? É isso. A pena para o tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. Então é praticamente, dependendo da expectativa de vida, de 1/3 a metade da vida de uma pessoa. Eles usam, normalmente as mulas são pessoas de baixa renda, pessoas em situação vulnerável, seja familiar, seja financeira. Na última operação eles estavam pagando 5 mil euros, né? Então aí 25 mil reais, uma pessoa que está sem nenhuma renda pode se seduzir por isso e pode tentar. Né? De todos, o trabalho mais difícil é com os engolidos, né? Que exige um outro trabalho que não é com esses equipamentos. Então hoje, se nós tivermos uma tentativa de passar em Viracopos, serão de engolidos, né? Mas há um trabalho de inteligência que faz uma filtragem. E nosso trabalho não está focado somente nas mulas, porque seria um trabalho ingrato, né? E completamente inefetivo, ineficiente. Então, além das mulas, sejam elas engolidas, sejam na bagagem, nós temos um trabalho de inteligência que visa alcançar cada um dos cooptadores e financiadores. Então, é normal aí, de tempos em tempos, nós deflagrarmos uma operação que nós buscamos esses financiadores, cooptadores, organizadores, treinadores e todas essas pessoas. Então, não focamos somente na mula. A mula é o trabalho visível inicial, mas também é o trabalho que vai levar às operações dos cooptadores. O que eles usam? Sedução financeira, a sedução de uma viagem para a Europa com tudo pago, uma tentativa da pessoa mudar de vida e conseguir. O que nós observamos? Quem consegue uma vez, tenta a segunda.
E quem consegue 2, tenta a terceira. Então, a partir daí, a pessoa não para. Até ela obter o conhecimento de como funciona o aeroporto, como funciona a Polícia Federal, como funciona a fiscalização e tal. Aí ela passa a ser uma cooptadora. É uma pirâmide. Ela passa a receber uma porcentagem das pessoas que ela apresenta para fazer. E ela convence. Normalmente é uma pessoa próxima. Não é uma pessoa que sai na Praça da Sé em São Paulo ou aqui em Campinas pegando pessoas na rua. É normalmente uma pessoa mais próxima, vai buscar uma pessoa que sabe da necessidade e vai tentar cooptá-la. Nós vimos o seguinte, não é uma trajetória fácil para essas pessoas, mas elas estão cometendo crime e a Polícia Federal, compete à repressão desse crime. Mas é muito sofrido, principalmente os engolidos, né? Eles passam situações bem desagradáveis, o medo de morrer, como tivemos um caso, e a principal situação da perda da liberdade. Agora, qual é a outra grande questão? A maioria deles, 95% são primários. Ou seja, não tem nenhum antecedente criminal, que já é uma característica que eles buscam. Então, são pessoas que estão se candidatando à sua primeira prisão. Então, não conhece o sistema prisional, não conhece o sistema processual, e aí se depara com essa destruição da vida. Né? E tem um outro trabalho, Edson, Senna. Aqui eu estou no privilégio de ter o Edson e Senna. Quando foi a última vez que o Senna sentou aqui, Edson? Nossa, isso aqui é igual o cometa de Halley. Eu estou me sentindo um convidado VIP. É uma vez a cada 100 anos. Isso, aqui, né? 76, né? Eu vou ter que voltar outra vida. Para tirar o homem da cadeira, eu vou contar. Não é fácil, não. Mas qual que é o problema do tráfico de drogas dos engolidos? Eles causam um prejuízo muito grande à sociedade. Primeiro, a imagem do país, né? Nós temos que fiscalizar, porque senão você brasileiro vai ser mal visto na hora que desembarca no exterior. Esse é um voo que costuma ter engolidos. Então vai ter toda uma dificuldade maior. Mas a segunda questão é o custo operacional que isso exige. A quantidade de policiais, a quantidade de guardas municipais, que a Guarda Municipal nos dá uma força extraordinária aqui, a quantidade de leitos, a quantidade de médicos, a quantidade de enfermeiros, medicamentos, tomografia, raio-x, cada preso desse, ele tem um prejuízo para a sociedade gigantesco. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho penoso, custoso, e é um trabalho que custa vidas, né? Principalmente dessas pessoas que arriscam a sua liberdade. E a impressão que a gente tem, doutor Edson, é que vocês são psicólogos, porque a gente vê os programas de televisão, né, aeroporto e tal. Cara, você olha pro camarada, você tem certeza que tem alguma coisa errada ali. Eu não sei se ele quer disfarçar tanto. Como é que é essa técnica apurada que vocês têm, doutor? Existe uma investigação prévia, né? Existe todo um serviço de inteligência em que nós selecionamos as pessoas, em que nós sabemos que aquela pessoa que está se candidatando a isso normalmente não encaixa no perfil de viagem internacional. Então, é uma pessoa que não tem o perfil, e aí eles tentam mascarar esse perfil, é esse o papel dos treinadores, é tentar colocar essa pessoa no perfil normal dessa viagem. Quem vai para uma viagem se prepara 3 meses antes, 4, às vezes até 1 ano, ou é a viagem da vida dela. A pessoa tem todo um roteiro, tem a passagem de ida, volta, tem o hotel que vai ficar, tem pessoas lá. Então essas pessoas normalmente não resistem, o nervosismo delas é de serem abordadas e não resistir a uma entrevista. E eles são treinados também para essa entrevista, né? São ditos como devem responder as perguntas. E a partir desse momento o policial já está ali há anos, já está trabalhando com isso, são mais de 50, 60, 100 prisões, então a gente já se acostumou com essa pessoa que está fora do perfil. É muito difícil passar. Passa? Sim, passa. Né? Tanto é que eles tentam, né? Exatamente, passam. Mas nós não seria uma arrogância, uma forma imprecavida nossa de virmos aqui e falar para a sociedade que não passa. Claro que passa, senão eles não estariam tentando. Mas o nosso trabalho é fazer com que passe 0,001%. Ótimo. Porque daí e também serve como tem a parte educativa, né? As pessoas estão falando, ali tem uma vigilância, está funcionando, o cara ali se deu mal. Isso que o Edson falou me chama a atenção. Eu gosto de assistir esses programas também, que mostram ali o trabalho da polícia nos aeroportos. E é engraçado como, na verdade, as pessoas estão tão nervosas, por mais que elas tenham sido treinadas ali, elas não resistem a 2 minutos de pergunta. É isso. A gente vê que a pessoa começa a se embananar e não consegue explicar, justificar o que ele está fazendo, para onde ele vai, onde ele vai ficar, quem é a pessoa. Ele fala, foi meu primo que pagou, como é que é o nome do seu primo? Não sei. A pessoa começa a se embananar de um jeito que fala, não, ali tem problema. E a gente sabe que o policial já sabe que tem problema, né? Mas o policial só está justamente testando
até onde a pessoa vai com aquela conversinha lá. Isso. A fiscalização no aeroporto ela é obrigatória, né? Então, assim, inclusive existe a fiscalização aleatória, que é quando você é selecionado para ser vistoriado sua bagagem. Essa vistoria, essa fiscalização aleatória, ela é determinada por normas. Então, pode ser que você caia numa fiscalização. Eu já caí. Isso, você cai, mas assim, as pessoas falam, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou tal, porque eu estou mal vestido, porque existe toda uma discussão. Então, o policial, até para abordar nessa fiscalização, tem que ter uma calma, tranquilidade. Fala, olha, é uma norma, você foi selecionado aleatoriamente tal, e nós temos que ir de tantas em tantas pessoas, temos que fazer uma fiscalização tal. Até aleatório para não escolher, entende? Então, assim, essa fiscalização, além da fiscalização de equipamentos, que hoje se tornou a mais avançada do país, da América Latina, com esses equipamentos, ainda tem a fiscalização humana, que ela é obrigatória, entende? Então, assim, quando você chega nessas pessoas, se você, por mais que você não tenha viajado para o exterior, você tem todo um plano de ação para a sua viagem, seja de turismo, de trabalho ou qualquer coisa. E essas pessoas não têm esse planejamento, não tem esse conhecimento. Então isso torna nosso trabalho visível, digamos assim, a palavra. Estamos ouvindo aqui no Manhã Bandeirantes, Dr. Edson Geraldo de Souza, delegado da Polícia Federal. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu fico pensando se eu vou perguntar isso, se eu não vou, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu quero saber quem é que dá nome, quem é que batiza as operações da Polícia Federal, porque cada dia vocês inventam uma, ó, doutor. Não, e é um negócio Não, ele não é só o nome, né? O nome é em latim, em francês, é um negócio chique. Você sabe que é o seguinte, né? A gente tem uma brincadeira, né? Que quando a gente fala assim, esses nomes vêm num livro. Que livro? O livro, assim, quando você sai da Academia Nacional de Polícia, eles te dão um livro. 1001 nomes para você batizar a sua operação. Mas na verdade não. A verdade é o seguinte, que os nomes têm uma função técnica, né? Todo inquérito, ele tem um número. E é um número, um código, tipo, hoje você receberia 2025.00035.826, tal, traço, aí mais uma sigla. Para achar isso depois? Isso. Então, assim, tem que imaginar que são milhares, né? Hoje tem mais de 50 mil inquéritos pelo Brasil. Então, se você tivesse que, cada vez que você pega um objeto apreendido, falar, esse aqui é do inquérito 50.0xyz, aí você ia ter que pesquisar. E assim vai, as mesas estão cheias, né? A perícia está cheia. E aí, o que acontece? Quando a gente dá um nome para a operação, você pega, essa aqui é a da Operação Taipan. Tá lá nesse conjunto. Essa aqui é da Operação Concierge. Tá ali nesse conjunto. O documento também. Quando o advogado faz a sua petição, ele põe operação tal. Então, tudo isso já facilita a triagem de documentos, de exames periciais, de bens apreendidos, de destinação de coisas, de pessoas a serem ouvidas. E também faz, hoje, principalmente com a tecnologia, com a internet, acabou fazendo um banco de dados, um Big Data, no Google, nas nuvens. Então, por exemplo, eu quero pesquisar uma operação Arca de Noé. Nós fizemos a Arca de Noé 2, né? Eu quero pesquisar a Arca de Noé 1. Eu ponho no Google mesmo, eu nem pesquiso dentro do sistema da Polícia Federal já. Eu pesquiso no Google e vai dar numa unidade. Essa aqui é de Ribeirão Preto. Essa aqui é de São Paulo. E por que isso? Por que o nome tem que ser tão diferente? Por exemplo, a gente fez uma operação que chegou para mim, chamava Operação Conexão BH. Se eu digitar Conexão BH, vai dar voos, vai dar companhias aéreas, vai dar 1 milhão de coisas. Programa de TV. E aí eu liguei pro delegado e eu falei, eu posso mudar para BH Connection? Ele falou, não, tudo bem, então tá. Então muda os nomes aí nos documentos, BH Connection. E daí a operação saiu recentemente como BH Connection. E por que saiu em inglês? Tal? Porque agora, quando eu pesquiso Operação BH Connection, eu não sou remetido para nenhuma companhia aérea, eu sou remetido para aquela, facilitando a clipagem, né, que é a reunião de informações sobre a situação. Então, o nome tem essa função, facilitar a triagem, a documentação, facilitar o arquivamento, tudo. Então, isso tem... Por isso que às vezes a gente usa o latim, porque se você usar o nome em português, você vai pesquisar no Google, isso vai dar 1 milhão de resultados equivocados. Mas quando você pesquisa, entre aspas, aquele nome específico, Satyagraha, eu duvido que você vai conseguir achar uma outra coisa que não seja a Operação Satyagraha. Entende? É verdade. Não é verdade? Então, assim, operação, você põe PF, Operação Taipan.
você não vai ser remetido ao livro, né? Você vai ser remetido à Operação de Campinas. Então é esse o objetivo da operação. Doutor, o Edmilson, que é nosso ouvinte fiel, está dizendo que ele é fã do programa do aeroporto, que eu citei aqui, mas ele quer saber qual que é a idade máxima para entrar na Polícia Federal. Acho que ele está pensando em participar de algum concurso, alguma coisa. O senhor responde aqui para o Edmilson. Edmilson, bom dia. 75 anos é a idade máxima, né? Porque é a idade obrigatória de aposentadoria que você tem. Então, não estando na idade máxima, você é bem-vindo, né? Então, qualquer pessoa aí que queira... Nós temos muitos colegas que entraram na faixa dos 50 anos na Polícia Federal, trouxeram uma larga experiência da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Isso acrescenta muito. E até remete a um outro assunto que eu estava pesquisando, que é a nova geração, a geração Gen, né? Estão com dificuldades de empregabilidade, né? E por causa da questão da concentração, da hierarquia, da necessidade, de diversas necessidades. Então, das dores também, né? Tem dor para todo lado, né? Isso, então assim, a geração X, que veio depois do Baby Boomers, a geração Y e tal, cada uma tem a característica. Então nós não temos limitação e nós normalmente fazemos um estudo das pessoas que entram, né? Qual é a geração que está entrando, qual é a faixa principal que está entrando, para que essas pessoas possam ser trabalhadas e transformadas em policiais federais aí para poder contribuir com a sociedade. Que legal, um trabalho super honroso. Eu ia perguntar ao senhor o seguinte, voltando um pouquinho à questão lá do equipamento que tem no aeroporto de Viracopos, de alguma maneira o serviço de inteligência, os policiais lá conseguem detectar se a bandidagem está falando, ali está apertado agora, vamos para outro aeroporto, alguma coisa assim, ou ainda está cedo para fazer esse diagnóstico? Sempre tem essas conversas, né? Nós nunca divulgamos as conversas, mas nós medimos aí a temperatura, né? Até teve um flagrante no ano passado no aeroporto de Fortaleza. E aí eles pegaram o rapaz lá que estava tentando embarcar com a droga e ele tinha vários prints de páginas sobre a apreensão de drogas em Viracopos, né? E aí o pessoal pergunta, mas por que você tá com esses prints aqui? Ele falou, não, a gente vai acompanhando as notícias, Viracopos não dá mais não, né? Aí ele foi aí o pessoal, eles estão achando que Fortaleza dá, aqui também não dá não. Então assim, existe isso, uma tentativa aqui, uma tentativa ali, e aí até me remete à sua pergunta, é muito importante do aspecto de segurança pública, porque ela remete a um outro fenômeno. Existem dois tipos de repressão ao crime, a repressão geográfica e a repressão material. Repressão geográfica é quando você tem um determinado crime acontecendo e aí você reprime fortemente em um determinado lugar, aumentando o policiamento, a inteligência, as operações e tal. A tendência é que aquele crime, aqueles criminosos, ou as pessoas que têm o know-how daquele crime, elas migrem para outro lugar. Então é o que nós chamamos de repressão geográfica. A repressão material é quando um determinado crime vai perdendo a vantagem diante da tecnologia ou da repressão policial. Então nós tínhamos o sequestro relâmpago. E aí, o que os bancos fizeram? Começaram a diminuir o horário, o valor do saque e tal, e os sequestros relâmpagos pararam. E aí, depois nós tivemos então, eles passaram para o furto de caixa eletrônico, né? Explodir os caixas eletrônicos. Aí também houve um trabalho, uma desarticulação, e aí eles abandonaram a explosão de caixas eletrônicos e passaram para o roubo de cargas e o roubo de carros fortes, que também já tem tido uma desarticulação muito grande, principalmente dos principais atores nesse tipo de crime, que são os mesmos, os organizadores, os principais atores, que foram presos em diversas operações da Polícia Federal, do GAECO e da Polícia Civil. Então, você vê que vai diminuindo aquele crime. Então, esse é um aspecto muito comum. O melhor é a repressão material, que você faz com que aquele crime se torne desvantajoso. Por exemplo, roubo de cargas, nós começamos em 2021 e os números divulgados aí pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo demonstram que o impacto foi gigantesco na redução do roubo de carga, chegando a 25%, 30%, em algumas regiões até 60%. Então isso também demonstra que nós fizemos 14 operações em cima de roubo de carga. Então você começa a desarticular aquelas pessoas que, não sendo presas, começam a articular outra organização criminosa, outra associação. Quando você prende esses articuladores, aquele crime também deixa de ser interessante. Isso vai acontecer em Viracopos. Vocês vão ter a impressão por um tempo que nosso trabalho parou. Não tem mais flagrante? Não, porque eles sabem que ali já ficou mais difícil. Isso quer dizer que os outros aeroportos que não têm a mesma tecnologia, Guarulhos, por exemplo, que são apreensões recordes, Guarulhos já chegou a figurar como o aeroporto com maior número de prisões e quantidade de apreensões de drogas no terminal de passageiros do mundo, né? E nós vemos hoje de manhã, todos os dias,
nós recebemos os reportes dos colegas de Guarulhos e vemos assim que as apreensões ali são gigantescas o tempo todo. Principalmente por causa da malha aeroviária. Também, né? Exatamente. Aqui nós temos Fort Lauderdale, Estados Unidos, nós temos Lisboa, Orly, né? Orly, na França, apesar que as notícias dizem que as empresas investirão fortemente em novas rotas aéreas, mas como nós temos rotas aéreas reduzidas, então nossas apreensões são menores se comparadas a Guarulhos. Doutor, o Adriano Terra faz uma pergunta interessante aqui para você. Ele diz assim, olha, que o tráfico não desiste porque o viciado não desiste, que a abstinência não permite. Então ele está pedindo para você responder com sinceridade se esse ciclo às vezes não deixa uma sensação de cansaço, de frustração, ou como diria minha mãe, dona Ana, se fosse viva, você não fica meio desacorçoado ali todo dia, ficar correndo atrás desse povo. Não. Adriano, um prazer falar com você aqui, ouvinte também da Rádio Bandeirantes. O que acontece é o seguinte, o melhor exemplo que a gente pode dar é o Rio de Janeiro. Então, por que nós combatemos tão veementemente o tráfico de drogas? O tráfico de drogas é um comércio ilícito e, como toda ilicitude, ele traz consigo um estigma que cresce normalmente, que é, primeiro, o estabelecimento de território, segundo, o armamento bélico para a defesa do território, terceiro, a violência, quarto, um Estado paralelo. Como que essas organizações criminosas elas fazem isso? Por meio do enriquecimento permanente com a renda do tráfico de drogas. O que a polícia faz? Acabar com o tráfico de drogas? Veja, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial e a de maior policiamento, não conseguiu isso. Então, e nós aqui temos que ter consciência que, embora o trabalho esteja sendo bem feito, ele também não vai atingir tráfico zero. Mas o que nós fazemos é identificar uma organização criminosa e imediatamente desarticulá-la. Vão surgir outras? Vão surgir outras. Mas esse tempo de articulação dela é necessário para que nós possamos conhecê-la e derrubá-la também, constantemente. De forma que nenhuma organização criminosa tem a capacidade de estabelecer território, passar para o segundo aspecto bélico e assim por diante. Então, por que nós vivemos bem aqui em Campinas e os números são extraordinários na redução da criminalidade aqui? Porque há um trabalho permanente de desarticulação. É como as cabeças da hidra, né? Você corta, nasce outra. Mas, enquanto está nascendo e crescendo, ela não tem o poder de se estabelecer violentamente em relação à sociedade. Nosso trabalho é esse, é permanecer desarticulando essas organizações. Até quando? Até quando a sociedade evoluir por um meio de uma tecnologia disruptiva, ou então a liberação disso ou daquilo, a substituição disso por aquilo, e aí a sociedade decide até onde vai. Nós não vamos consertar a sociedade, não é o papel da polícia. O papel da polícia é manter as coisas em condições aceitáveis para que a sociedade se desenvolva com tranquilidade. O senhor estava dizendo agora há pouco, né, que tem aquela migração, né, quando está perto da fiscalização, aqui ele procura outro crime ali, não sei o quê. Isso é a constatação de que o bandido não vai procurar emprego, ou não vai usar essa parte de inteligência dele de alguma forma, o empreendedorismo, vamos colocar assim, para uma coisa legal. Então isso é um pouquinho também, isso deixa a gente frustrado também, né? Esse cidadão dificilmente ele vai parar de cometer crime até que seja preso. Isso. E normalmente é só nós verificarmos o nível de reincidência de pessoas que são presas, depois elas são libertadas ou pagam a pena com a extinção da punibilidade e voltam a cometer crimes. Nós temos os criminosos violentos, né, contumazes, com desvio comportamental. Então um serial killer, por exemplo, esse serial killer vai matar, enquanto ele existir, ele vai continuar matando. A menos que você tire todas as condições dele de fazer isso. O ladrão aquele que está dedicado ao roubo, por exemplo, que nós constatamos no roubo de cargas, que nós constatamos no roubo de transporte de valores e no roubo de bancos. Tem ali um nível intelectual, um grupo com nível intelectual, que são os coordenadores, os organizadores. Eles cooptam pessoas, eles preparam pessoas, eles organizam, aí tem os financiadores e tem as pessoas que fornecem o material. Esses que estão acima do nível da linha de frente, que não são os soldados do crime, esses não vão desistir nunca, né? Até porque é difícil sair do crime. O crime, a partir do momento que você entra no crime, você vai adquirir dívidas, você vai adquirir determinadas relações, determinados conhecimentos que vai ficar difícil de você sair.
Poucas vezes eu vi, nas minhas quase 3 décadas ligadas à justiça, de pessoas que saíram, né? E vi alguns casos de pessoas que nós estávamos investigando, chegamos tarde porque a pessoa já tinha constituído seu capital dentro do crime, mas já tinha deixado o crime com aquele capital e se tornado empresário. Então, o fundo de capital inicial dele foi o crime. Mas poucas vezes isso deu certo. Doutor, eu sei que o senhor está com o tempo corrido, mas eu tenho mais. Não sei se o Senna tem mais uma pergunta, mas tem uma que eu quero fazer. Não, eu estou com o Senna. Esse programa não pode acabar. Isso aqui é épico, antológico. Antológico. Não pode. Eu queria perguntar sobre esse novo posto de emissão de passaporte, doutor, que era uma demanda que a gente tinha aqui. O cara queria viajar para os Estados Unidos, demorava um monte de tempo para conseguir o passaporte. Esse trabalho foi agilizado agora. Eu não sei não, Edson. Eu tô sentindo que foi tipo quase uma reclamação disfarçada, né? Eu jamais reclamaria pro delegado da Polícia Federal, né? É o ouvinte que disse aqui, os ouvintes Danilo Capucci e Leandro Lopes que perguntaram. Leandro, a menos que eu tenha me enganado aqui, essa pergunta veio sem o ouvinte fulano de tal, né? Então, do bairro tal. Isso. Brincadeira, Edson. É uma pergunta justa e assim... Veja... Quando você tem a concorrência, então você tem que lutar para ter o melhor produto, né, o melhor preço, o melhor atendimento e assim por diante. Quando você tem um monopólio, você não precisa se preocupar com isso. É verdade. Não é verdade? E a Polícia Federal tem um monopólio do passaporte. Então eu não preciso me preocupar se a pessoa vai demorar 10, 15 dias, não é verdade? Isso seria um pensamento completamente equivocado dentro da cultura da Polícia Federal. Apesar de nós sermos o único... órgão que emite o passaporte, nossa preocupação é de que seja o mais rápido, o mais célere e o mais efetivo possível. Então, desde muito, nós lutamos pela qualidade. Esse passaporte que hoje o cidadão tem, ele é um passaporte que é um dos mais avançados do mundo, praticamente impossível de ser falsificado. Segundo, nós temos uma preocupação, a Polícia Federal estabelece que o prazo ideal de agendamento é de 1 dia. Nós estávamos em 17 dias, né? Então havia um delay, havia um atraso por parte da Polícia Federal na qualidade do serviço em relação aos cidadãos aqui. E nós não tínhamos como ampliar o passaporte nem de Viracopos e nem o passaporte do Parque das Bandeiras. Então a saída foi uma licitação e aí o shopping vencedor foi o Parque Dom Pedro. E o Parque Dom Pedro veio com uma proposta extraordinária. Ele estava disposto a investir no passaporte, nessa parceria. É o maior posto de passaporte da Polícia Federal, é o do Parque Dom Pedro, correspondendo a ser um dos maiores shoppings da América Latina. É um dos atendimentos mais rápidos, hoje é 1 dia. Então hoje, se você entrar no site da Polícia Federal, que agendar o seu atendimento para a retirada do passaporte, amanhã terá horário disponível. Então assim, nós temos o melhor produto. Nós temos tentado, e espero que o cidadão confirme isso, se não pode, tem a ouvidoria da Polícia Federal, nós esperamos estar dando o melhor atendimento no menor tempo possível. Apesar de sermos o único órgão que expede o passaporte. Nós temos uma cultura completamente diferente em relação a qualquer coisa que você possa imaginar ou visão que possa se ter de qualidade, excelência, atendimento, satisfação do cliente. E a pessoa pega o passaporte no mesmo dia ou tem que voltar outro dia para buscar? Não, o passaporte ele é produzido na Casa da Moeda. Todos os dados coletados pela pessoa, eles são enviados para a Casa da Moeda e isso é impresso no passaporte. Então o passaporte, quando ele nasce, ele já nasce com todos os dados internos dele, da pessoa. Então isso, dados biométricos, biográficos e diversas outras características típicas de segurança de documento. Então é um documento que em alguns países já, eu não saberia dizer qual aqui, mas em alguns países já é aceito até no e-gate. Por quê? Porque nós temos os países desenvolveram tanta confiança nesse documento que ele sabe que a pessoa que vai passar pelo e-gate, que é aquele portão que você dispensa o atendimento humano para a migração, vai ser a pessoa que vai passar ali. Então isso é muito importante. Legal, importante, né? Então é por isso que a pessoa não tira no dia. Mas infelizmente, eu estou tirando o passaporte por causa de doença, eu estou tirando por causa de morte, por causa de emprego. Aí nós temos o passaporte de emergência. Né? O passaporte de emergência, ele é mais caro, mas ele é um passaporte com algumas características simplificadas para que a pessoa possa tirá-lo imediatamente, tem uma validade menor, mas a pessoa consegue viajar com esse passaporte. E se a pessoa fala assim, olha, eu não posso esperar os 7 dias para receber o passaporte, eu preciso do passaporte em 3 dias. Aí tem o passaporte de urgência,
Caramba. que é um pouquinho mais caro, mas também vem mais rápido. E por que ele é mais caro? Só porque a pessoa está com urgência numa situação? Não. É porque ele vai entrar numa fila antecipada, ele vai ter que ser enviado antecipadamente, então ele entra numa logística muito diferente. Então é por isso que ele é um pouco mais caro. Mas o cidadão não vai deixar de viajar, seja imediatamente, seja urgentemente, ou seja na sua viagem planejada, por causa da Polícia Federal. E tem carteirada, doutor? Essa pergunta também não veio de ouvinte, viu? Eu também Essa estou também não achando. veio. Os ouvintes estão dentro do estúdio. Os ouvintes estão dentro do estúdio. Ô, Sena, o que você chama de carteirada? Carteirada é alguém falar, ó, eu sou filho do vereador, filho do deputado, eu sou filho do diplomata, eu preciso desse negócio logo e vamos rápido que eu tô com pressa. Tá, não tem como. Não tem como. Hã? Não tem como, não é assim que se fala? Hã? Não tem como. Não, porque... é difícil. Eu tô imaginando que é difícil você dar uma carteirada num policial armado. Eu imagino que tenha gente que tenta, né? Não, a minha curiosidade, eu acho que... Você sabe que uma das coisas que, assim, nosso país é conhecido pela corrupção, pelo sabe quem está falando, jeitinho. Tal, o jeitinho brasileiro e tal. E isso é uma coisa que eu agora estou falando como cidadão, né? Eu vim de uma classe muito pobre e assim, a gente passa todas as dificuldades e nós somos altamente dependentes do Estado, né? O que você percebe é que a desorganização, a falta de procedimentos adequados é que gera a corrupção. Por exemplo, o passaporte não tem como, você tem que sentar lá, a foto tem que ser tirada lá, os dados têm que ser coletados lá. Não sou eu que vou emitir o passaporte para você, está aqui debaixo da cadeira, vou assinar, pronto, está o seu passaporte. Vai ter que ser enviado para a Casa da Moeda, e a Casa da Moeda tem a logística de entrega dos setores, e esse passaporte, para retirar esse passaporte, você precisa confirmar seus dados biométricos. Então, assim, a tecnologia vai acabar como uma ação disruptiva em relação a esse jeitinho. Não tem como, não entende? A menos que você faça o passaporte, pegue o avião, vá até a Casa da Moeda, faça o cara fazer o passaporte no mesmo dia, e você pega o avião de volta, vem até o posto da Polícia Federal, traga o passaporte seja cadastrado, tal. Então não tem como. A tecnologia talvez conserte essa falha de comportamento social do Brasil, entende? Olha, nós queremos agradecer aqui demais a presença do Dr. Edson Geraldo de Souza. Eu vou chamá-lo aqui outras vezes para falar de livro, porque ele também escreveu um livro junto com o João Carlos Borda, meu grande amigo lá de Ribeirão Preto, seu amigo também. Arco de Fogo, vamos falar sobre isso. O doutor é músico, nós podemos falar sobre música também. Aspirante, isso aí eu preciso falar. Saiu aí, né? Nós estávamos fazendo... Eu tenho informações, doutor. É importante eu esclarecer. Certo, Saiu uma reportagem, eles estavam fazendo uma reportagem sobre um evento que ia ver sobre música. E eles entrevistaram grandes profissionais da música, tal. E aí eles iam entrevistar um fã. E eles sabiam que eu era fã da música e me convidaram para participar do programa. Eu participei como fã, não como músico. E é claro, a gente dedilha alguma coisa, todo mundo toca alguma coisa, um batuque. E aí ficaram dizendo que eu era músico, entendeu? Eu não sou músico, pessoal. Eu sou um diletante, um aspirante, um aprendiz ainda. Um dia eu vou tocar. Então, muito obrigado, doutor Edson Geraldo de Souza, aprendiz de música e delegado da Polícia Federal aqui em Campinas. Muito obrigado a Walter Sena. Também volte outras vezes, doutor. Eu agradeço. Um prazer aqui, agora que eu soube que esse programa foi especial com o Sena, né? Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Manhã Bandeirantes. Até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Educação abriu as inscrições para as mais de 112 mil vagas no processo seletivo do FIES Social, com condições especiais de financiamento estudantil para alunos com baixa renda. O programa do Fundo de Financiamento Estudantil tem inscrição feita com base no Enem de qualquer edição a partir de 2010 até a mais recente. Desde 2024, o governo federal disponibiliza o FIES Social, que, diferente do FIES,
atende estudantes com renda de até meio salário mínimo e pode oferecer cobertura de até 100% do curso. O FIES tradicional atende estudantes com renda de até 3 salários mínimos e pode cobrir de 50% a 100% do curso. Para entrar no programa, basta o candidato acessar o portal de acesso único, fazer o login com a conta gov.br, preencher os campos de dados pessoais e aí escolher os cursos desejados, locais e a instituição pretendida. No cadastro, é preciso também declarar os dados financeiros da família. A classificação no processo seletivo do FIES é realizada conforme a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos, tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 18 de fevereiro. Os estudantes deverão acessar o FIES Seleção para completar a inscrição entre 19 e 21 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado entra em uma lista de espera e a convocação por ela ocorre entre 25 de fevereiro e 9 de abril. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas mais 46 minutos, voltamos com Manhã Bandeirantes. A gente tem reclamado muito da chuva, né? Quando não chove é porque não chove, quando chove é porque chove. Mas a Nath Luquez está aqui para dar um panorama para a gente. Eu tenho ouvido muito falar em Zacas, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Nem sabia que existia isso. A pergunta é, Nath Luquez, bom dia, vai chover ou não vai? Exatamente. Bom dia, Edson. Bom dia você aí, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pois é, vai continuar chovendo sim, mas como eu já adiantei ontem, fiquem tranquilos, é aquela chuvinha de verão, gostosa, final de tarde, para dar aquela refrescada, porque essas Zacas, a famosa Zacas, que realmente estava atuando aqui, a Zona de Convergência do Atlântico Sul estava atuando nos últimos dias, foi ela quem causou esses volumes altos de chuvas, todos os estragos, mas ela já se desconfigurou e está indo embora aqui do território. Então, podem ficar tranquilos, esse sistema já está indo embora. Posso guardar o guarda-chuva? Não pode. Tá. Por quê? Porque com ela indo embora, o aumento de períodos de sol, o sol volta a aparecer, muito bom, legal. Porém, essa afastada da nebulosidade. Surgimento do sol, temperaturas altas, certo? Calor mais umidade que já estava aqui. Resultado, pancadas de chuva. Então, sim, as chuvas continuam, mas, como já adiantei, aquelas chuvas mais amenas. Não vamos, lógico, descartar a possibilidade de ter temporais, sim, mas eles sempre vão ocorrer mais final de tarde, comecinho da noite. Então, dá para se programar, dá para, como você disse, se proteger, estar em locais seguros durante as chuvas. Podem, sim, ocorrer temporais, mas um pouco mais, com menos frequência do que a gente estava vendo. E, claro, chuvas
chuvas menos volumosas do que nos últimos dias. Então, gente, esse combo aí de calor mais a nossa umidade, temos o resultado de algumas chuvas. Então vamos às temperaturas, só para localizar o pessoal, porque volta a esquentar. Nós estávamos vendo nos últimos dias mínimas e máximas. Inclusive aqui no estúdio esquentou, né? Gente, que bom, né? Um clima de abafamento. Inclusive, isso é bem perigoso, esse abafamento, porque eu não sei se você sentiu, mas ontem já começou, né? Um abafamento exacerbado. Isso pode, sim, comprometer a umidade relativa do ar. Mas isso aí é assunto para outro dia. E como eu estava dizendo, as temperaturas voltam a subir, porque nos dias anteriores elas realmente tiveram uma queda, não tão brusca, mas sim, a gente sentiu um tempinho mais ameno, mais gostoso, mas agora volta a abafar. Campinas, mínima 20, máxima 28 graus. Em Serra Negra também faz calor, com máximas de 26 graus. E para Mogi das Cruzes nós temos máximas elevadíssimas também, 29 graus. E aí a grande pergunta é, e quinta-feira, amanhã, né? Vão ter períodos de sol pela manhã, maior presença, desenvolvimento de nuvens a partir da tarde, mas pancadas de chuvas e temporais isolados entre tarde e noite. E assim seguiremos até o finalzão de semana. Obrigado, Nath. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Nath Luquezzi falando aqui pra gente tudo sobre a previsão do tempo. Eu quero aproveitar para receber aqui com muita alegria a Patrícia, amiga já de longa data também, Patrícia Pousa, que é executiva de RH, e a gente vai falar sobre, o mês de janeiro já passou, né? Mas a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, que é uma preocupação muito grande com a saúde mental dentro das organizações. Então, Patrícia, primeiro, muito obrigado, muito bom dia, obrigado por voltar aqui à Rede Bandeirantes, você que está sempre aqui, uma amiga da casa, obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. Vou fazer que nem a Natália. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma honra estar aqui com vocês. E a gente está falando, janeiro já passou, mas o tema saúde mental continua. Quando a gente pensa, por que surgiu saúde, Janeiro Branco? Quando a gente pensa em janeiro, virada do ano, a gente pensa começar a coisa do zero. Verdade. Novos hábitos, né? Repensar a nossa vida. Mas as pessoas repetem os hábitos, né? Roupa branca, pular onda, comer romã. A ideia pode ser nova, mas a prática é antiga, não é, Patrícia? É verdade, você tem razão. E o assunto saúde mental está tão em alta que quando se pensou em Janeiro Branco, que é uma iniciativa brasileira, que se tornou depois uma lei federal, veio lá dos mineirinhos, dos psicólogos mineirinhos. Se pensou nesse recomeço, da gente repensar a nossa vida. Porque quando a gente para dezembro, Edson, a gente não repensa. Parece que a gente faz o start. Verdade. Deu a virada de 31. E começa os planos também, né? Em janeiro eu vou para academia. Mentira, né? Não, fala no dia 31, no dia 1º já não vai mais. Na verdade, geralmente janeiro está associado a novos hábitos. E hábitos melhores. E quando chegou Janeiro Branco, ele chega com a ideia da gente repensar a saúde mental. E por que veio saúde mental? Veio nesse sentido porque os números estão alarmantes, mundiais. Você estava me dizendo que acabou se tornando um problema mundial a saúde mental? Sim, Patrícia? Na verdade, já estava previsto desde 1984 que se tornaria uma nova pandemia. Poxa, depois da pandemia do Covid-19, realmente as coisas ficaram mais críticas, né? Exacerbou todos os problemas que a gente tinha e o mundo do trabalho também, com novas metas, né? A gente tem novas pressões, novos prazos, muitas demandas de trabalho. A gente acaba tendo impacto na nossa saúde mental. A gente já traz consigo os nossos problemas pessoais. E o trabalho acaba sendo um motivo para adoecer. Mas sabe uma coisa que eu não entendo, Patrícia? Quando eu era menino, a gente não tinha televisão, não tinha muita coisa, as pessoas se reuniam e conversavam muito. Você falou da Covid-19, a Covid-19 colocou as pessoas dentro de casa e isso que era legal no passado passou a não ser mais. Nossa, é perfeito o que você está colocando, porque a Covid ou ela melhorou as nossas relações ou ela exacerbou os nossos problemas, né? Veio tudo à tona. E aquilo que a gente tinha da proximidade até aumentou o número de divórcios, ou aqueles casais que já viviam bem começaram a viver melhor, porque estavam juntos, né? Então, tudo veio no ápice depois da pandemia.
E o que aconteceu? Você teve um maior adoecimento, o maior número de suicídio. Na Europa, nos países da Europa, o suicídio diminui. Nos países da América, como o Brasil, o número de suicídio aumenta, porque eles estão muito relacionados à insegurança laboral, ao medo de perder o emprego e ao desemprego. Então, o Janeiro Branco, ele entra com esse mote de o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Ele é só uma sensibilização, porque é só o começo. Saúde mental agora virou pauta. Virou pauta das empresas, porque a gente está tendo muito prejuízo com a saúde mental, né? A gente tem muito afastamento, muita ausência, que a gente chama absenteísmo, muita rotatividade. Então, de cada 5 trabalhadores, 3 querem mudar de emprego. Os empresários estão preocupados com isso? De fato, na prática, a gente não vê essa preocupação. A gente vê os profissionais sendo apertados. Você precisa trabalhar mais. Vamos enxugar esse quadro que a gente diz que é downsizing. Vamos diminuir esse quadro, que a gente fala de headcount, para que a gente possa ter mais lucro, né? Gastar menos com folha de pagamento. Só que isso está dando um efeito contrário, porque à medida que eu sobrecarrego você começa a ter adoecimento, né? Então, por isso, agora que o Brasil está entrando na onda do que os países europeus e os escandinavos já faziam, que é colocar a saúde mental na pauta. Saúde mental agora passa a ser lei. Então, agora o Brasil começa a legislar a partir de maio e junho, a legislar a saúde mental nas empresas. Patrícia, ontem, a partir do começo da semana, da volta às aulas, as crianças não estão podendo levar mais celular na escola. Isso, perfeito. Né? Isso que eu queria que você comentasse. Além disso, Patrícia, final de semana, depois de muito tempo, a gente tá sem dinheiro para isso, a gente foi almoçar fora. Mas na mesa do nosso lado tinha 4 pessoas, um casal, um menino e uma menina. Eles não se conversavam, todos eles com celular. Talvez até mandando recado. Olha a mesa do lado ali, aquele senhor olhando pra gente. O que é que essa tecnologia mudou nas relações que me parece que deixaram as pessoas mais individualizadas e mais frias? A tecnologia, ela passa a ser agora objeto de estudo, inclusive dentro da saúde mental. Porque ela muda as nossas relações. A tela, até a luz do computador já é indicado 1 hora antes a gente, na verdade, desligar. E a gente fica, pelo menos, o brasileiro é o país que domina o acesso às redes sociais, às mídias sociais. A gente entra, por exemplo, numa mídia social, que eu não vou citar nenhum aqui. Não, né? Pode citar. Pode citar, inclusive, o número de seguidores que você tem, que eu sei que são muitos. Bom, gente, no LinkedIn tá batendo a casa dos 400 mil, eu tô estreando aí no Instagram. Mas a gente entra nessas redes 400 mil seguidores? A gente entra e a gente gosta de ficar lendo as coisas, é gostoso. Tem amigos assim como o Edson, que todo dia posta um bom dia no Facebook e que a gente gosta tanto, que a gente quer dar um bom dia, né? Então é gostoso, a gente passa a ter relacionamentos virtuais, mas isso impacta na nossa saúde mental. Porque às vezes você acorda 2, 3 horas da manhã, você vai fazer o quê? Você olha o celular para ver se você não está fora. Você quer ficar se mantendo conectado 24 horas por dia. E isso afeta a nossa saúde mental. Uma técnica boa seria desligar o celular na hora de dormir, né? Perfeito, perfeito. Hoje em dia, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, ela coloca algumas coisas importantes. Ela já referenda, por exemplo, o mindfulness, que a gente pensava alguma coisa zen, né? É alguma coisa zen, alguma coisa ninguém queria falar. Mas ela fala até, por exemplo, você está aqui agora, você está numa correria, você entra num estúdio atrás de outro estúdio, para 1 minuto, faz a respiração de mindfulness, aí você tem que aprender a fazer isso, mas as empresas já estão fazendo isso, porque as pausas regulares, elas são extremamente importantes. Elas trazem um repouso, faz a gente focar, faz a gente naquilo que realmente precisa e faz a gente ter atenção plena e conseguir debruçar no próximo trabalho que a gente vai ter. Você acha que o RH das empresas poderia ajudar? Eu até selecionei uma pergunta para você aqui, dentro do material que eu recebi. E a pergunta é mais ou menos a seguinte.
Que ações efetivas, né, o RH de uma empresa poderia tomar? Porque você está falando aí, as pessoas estão com mais estresse, com mais sofrimento, com mais adoecimento psíquico, e o RH da empresa faz o quê? Que providências o RH da empresa poderia tomar, não sei se minimizar, mas pelo menos dar um suporte, porque o que as pessoas mais necessitam, Patrícia, não sei se você é assim, eu conheço várias pessoas que você não pode falar assim, você pode falar bom dia, mas se você falar tudo bem, pronto, é a senha para o camarada descascar um monte de problema em cima de você. As pessoas estão doentes psicologicamente, Patrícia. Na verdade, o RH, ele tem um papel fundamental na formação da liderança. A OIT, ela diz, formem as lideranças, coloquem o ser humano em primeiro lugar. Então, o RH, ele tem aquele fator de, com as lideranças, construir uma gestão de trabalho e que se pense na primazia do ser humano, em que se coloque você, Edson, como profissional, para palpitar sobre o seu trabalho. Eu quero te escutar, você é expert como jornalista. O que você gostaria de acrescentar para que o seu trabalho seja mais prazeroso, para que seu trabalho agregue mais valor para a comunidade? Então, a RH pode trazer palestras sobre literácia em saúde mental, segurança psicológica, rever essa demanda de trabalho, né? Hoje a gente tem instrumentos que mostram aqui nessa sala qual é a percepção de cada um de nós, né, em relação ao trabalho. Eu estou contente com o meu chefe? O RH tem essa obrigação de aplicar esses instrumentos que são validados internacionalmente e saber como é que é o clima, como é que está aquela percepção dos trabalhadores daquela respectiva área. Você sabe que você está trazendo dados estatísticos aí da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, e a gente fica realmente preocupado porque tem cada vez as pessoas estão vivendo mais, e se elas vivem mais, elas acumulam mais problemas. Então vai chegar uma hora que vai até, acho que faltar profissional para cuidar dessa gente, Patrícia, porque tem muita gente com problema e as soluções, quando chegam, demoram para chegar. O que você está falando faz muito sentido. Há um mês atrás, o Fórum Econômico Mundial, ele lança o relatório de trabalho dos próximos 2 anos e ele coloca que em alta estarão os profissionais de saúde mental. A gente chegou num ponto que a gente vai dar essa virada, porque os países estão dando essa virada. Ano passado a gente teve o privilégio de estar fora, conhecendo a realidade de alguns países. Para onde que você foi? A gente foi para a Inglaterra, foi para a França, Portugal e Irlanda. E a gente fez estágio em alguns lugares. E muitas vezes eu me assustava, porque o estágio escutava o trabalhador, formava o trabalhador, mas a gente também ia nas empresas. E quando a gente conversava com os empresários, aqui se um funcionário se afasta, a gente fica com raiva, né? E fala, ele tá com mimimi. Vai trazer atestado. Ele tá fazendo atestado. Ele tá com depressão, ele tá com mimimi. Ele é fracote. Ele não consegue ter resistência às coisas do dia a dia. Nos países da Europa, você vai perguntar pro empresário, olha, se ele está doente, ele precisa se afastar. Eles achavam estranho a minha pergunta, né? Não, se ele não está bem naquela área, ele tem que ser deslocada para outra. Mas vocês não veem problema nisso? Não, ele tem que ser deslocado. Então, na verdade, eu fiz vou dizer para você que deu uma desvirtuada na minha cabeça, porque eu entendi que saúde mental e as pessoas têm tudo a ver com como a sociedade encara as pessoas, né? Então, os treinamentos que eu fiz em alguns países, por exemplo, eu acompanhei dentro da Inglaterra uma empresa que estava fazendo semana de 4 dias. Não era um problema aquilo. É um novo modelo de trabalho. Diminui a carga. Aqui está se discutindo isso, né? Isso. Jornada de trabalho. E a produtividade está se mostrando superior. Mas nada disso é simplista, porque é um novo modelo mental. Se eu diminuo a sua jornada de trabalho, Edson, eu tenho que diminuir a sua demanda de trabalho. Você concorda? Tá certo. Você não pode pegar aquele 100% que você tinha 5 dias para fazer, ou você tinha 6, e passar ele a fazer 4,
a mesma demanda. Você vai trabalhar mais horas com ritmo de trabalho mais acelerado e vai cair a sua cognição. É o que os estudos científicos mostram. Então, tudo isso está sendo pesquisado e existe uma evolução. Tem áreas que podem, tem outras áreas que não podem. Tem profissões que, quando você diminui a carga horária, o profissional vai procurar um outro emprego porque ele precisa de uma renda maior. Então, tudo isso é feito com muito cuidado, né? E com muito respeito ao ser humano. A gente está ouvindo aqui a Patrícia Pousa, que é executiva de RH. Eu tenho mais uma pergunta para você. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu quero pedir para você dar um conselho aqui para os nossos ouvintes, porque, como eu reafirmo aqui, que eu sinto que as pessoas estão estressadas, estão sem tempo para nada. E como é que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor, você que trabalha na mente das pessoas, Patrícia? Eu vou aí pela sugestão, quem sou eu, né, para falar algo eu mesma, mas da Organização Internacional do Trabalho. Você deve estudar, tem tudo a ver com autoconhecimento. Como é que eu estou, como é que eu me sinto, pensar no seu dia a dia, aquilo que a gente sempre escuta da atividade física, boa alimentação. Eu sempre vejo um certo jornalista querido saindo com a família, postando. Isso é saudável, né? Estar junto com a família. Aquilo que a gente via antigamente, que você falou, né? Fazer práticas saudáveis, né? Fazer as pausas. E pensem assim, o trabalho, gente, ele nunca é neutro. Ou ele traz bem-estar, ou ele traz adoecimento. Como é que está o seu nível de trabalho? Ah, não, eu vou jogar tudo para cima e mudar de emprego. Se precisar fazer isso, faz de maneira estruturada. Porque o trabalho é importante não só para a nossa subsistência, para o nosso din-din, mas para a nossa essência, para a nossa realização como ser humano. Tá certo. O Edson Elias está mandando um recado aqui, dizendo numa empresa em que nós trabalhamos aí, houve uma época em que a filial da Alemanha começou a impedir que os funcionários tivessem acesso à rede após a jornada de trabalho. Hoje não, hoje se você bobear, você recebe trabalho para fazer até 11 horas da noite, que você falou, se você não desligar, tem atividade para fazer, não é, Patrícia? Verdade, isso acontece e, inclusive, eu vou falar dos dois lados, tá? Como head de RH dentro de uma empresa e vou falar como trabalhadora. A gente precisa tomar cuidado, porque hoje a gente tem muito passivo trabalhista. Se o trabalhador tiver comprovação que ele está sendo demandado fora do horário de trabalho, ele tem tudo registrado. Tem muitos canais de denúncia. No e-mail e tudo mais. Isso coloca a empresa e a marca da empresa em jogo. Né? Por isso que se aumenta muito, tem se aumentado os passivos trabalhistas. Porque os trabalhadores ficam esgotados. Então, deixa o trabalhador descansar, deixa ele fazer as férias dele. Dá um tempo. O final de semana. Isso, dá um tempo. É isso mesmo. Ouvimos hoje a Patrícia Pousa, que é executiva de RH, conversando aqui sobre saúde mental. Você não deve deixar de se preocupar com isso. Repita uma das suas redes sociais, ou todas que você quiser, para quem quiser fazer um contato com você, ter um pouco mais de dicas sobre saúde mental. Gente, vai ser uma honra. É Patrícia Pessoa Pousa, tanto no LinkedIn, como no Instagram, no TikTok. A gente procura trazer coisas científicas, porque meu doutorado foi na Faculdade de Medicina da Unicamp. Então, a gente não traz blá, blá, blá. A gente pega realmente ali artigos científicos comprovados e coloca numa linguagem que o povo consiga entender. Não fica trazendo história que a gente acha que é aquilo. A gente coloca o que a literatura e o que as pesquisas científicas estão postando. 11 horas mais 7 minutos, vamos a um rápido intervalo no nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco o nosso assunto é a música. A gente volta. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária.
é resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 11 minutos, voltamos com o último bloco aqui do nosso Manhã Bandeirantes. No primeiro bloco a gente estava conversando com o doutor Edson Geraldo de Souza, que é delegado da Polícia Federal, e ele estava dizendo aqui que ele é um iniciante na área da música, né? Nós temos aqui também entre nós o Danilo Capucci, que toca vários instrumentos, o Leandro Lopes, que é DJ, né? E nosso convidado hoje, Edgar Silva. Eu nunca vi uma pessoa tocar tantos instrumentos, não ao mesmo tempo. Mas o homem toca bateria, toca teclados, toca violão. Edgar, obrigado por você ter vindo aqui. E a pergunta que eu queria fazer: como é que você consegue fazer tudo isso? Porque as pessoas a pessoa às vezes ela gosta de música, mas gosta só de ligar o radinho, né? Ou no máximo arranhar alguma coisa ali. Mas tocar com excelência instrumentos, isso é uma dedicação muito grande, né? Legal. Bom dia, Edson. Obrigado pelo convite, a participação, a honra poder estar aqui com vocês. E é isso. Eu acho que é o amor, né? Por esses instrumentos, o amor, a dedicação. Eu costumo dizer assim, que tem o pessoal que fica do lado de lá da música, que é o lado bom de só ouvir, curtir, gostar e sentir as emoções das músicas, e o pessoal que fica do lado de cá, que é quem produz, quem faz a música mesmo. E é bem isso, né? Amor mesmo pelo instrumento. E aquela aptidão que vem, né, naturalmente, geralmente nos músicos, quando começam ali desde É dom ou é prática, música? Acho que as duas coisas. As duas coisas são importantes. Se você não tem o dom, com uma certa prática você desenvolve, você consegue pegar vários instrumentos ou cantar até. Mas quando você tem o dom ali, a gente fala que é a mimese, né, a capacidade que o ser humano tem de ouvir as coisas e reproduzir aquelas coisas, aí fica muito mais fácil. Mas é dom sim, pessoas nascem com essa facilidade de conseguir assimilar os sons e reproduzi-los, mas com prática, com treino também, algumas pessoas conseguem desenvolver tranquilamente, né? Mas para aprender a tocar um instrumento tem que começar cedo, Edgar? É importante. Acho que é bem importante. Apesar que não tem idade, né? Eu não costumo dizer assim, só vai dar certo se você começar cedo, mas é bastante importante. Se você tem um filho pequeno,
e quer aí, ele desenvolveu certa aptidão musical, você percebeu. Ambiente, né? Isso, crescendo no ambiente, ele vai conseguir desenvolver com maior facilidade. É bom os estímulos, né? Nada muito forçado, acho que tem que deixar a liberdade criativa da criança, mas já estimular desde pequeno aquela coisa de sentir a música, as pulsações da música, primeiramente até antes de chegar na parte técnica, de ensinar notas para a criança e tudo mais. Acho que o legal e importante é dar oportunidade para a criança desde pequeno ter contato, sentir, ouvir a música para ela ir se desenvolvendo. Acho que é extremamente importante. Mas quanto tempo de vivência, Edgar, para você estar ouvindo uma música e falar assim, por exemplo, nossa, o Chororó consegue manter o mesmo tom que ele mantinha desde quando ele cantava Galopeira, lá quando ele tinha 15 anos de idade. O Elton John já não consegue mais. Então, olha só, ele subiu meio tom aqui. Como é que você consegue identificar isso? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas o que eu digo assim para as pessoas. A música, ela começa no ouvir, né? Não tem assim... de repente eu comecei a cantar do nada aqui, eu vou começar a cantar. É você treinar muito bem o seu ouvido. Porque quando você canta, igual você falou assim, ele colocou uma nota a mais, uma nota a menos... Ele vai tudo da percepção do que você ouve, assimila mentalmente e depois você reproduz. Às vezes, o que você memoriza, você nem precisa mais ouvir. Você simplesmente mentalmente identifica aquela nota musical e você reproduz ela. Mas o segredo disso tudo está em saber ouvir, Edson. Saber ouvir, ter um bom ouvido musical e ter uma boa sensibilidade musical. E você consegue fazer todas essas identificações que tu falou aí, da tonalidade, do timbre, da nota, do alcance vocal que tem um cantor, né? O Alessandro Labianco está mandando uma pergunta para você aqui. Olha, pergunta para o Edgar se é mais difícil para um iniciante aprender solos de guitarra ou viola e em quanto tempo demora para deixar de ser um iniciante? Legal, Alessandro. Assim, para você iniciar aí no instrumento, a primeira coisa assim, interessante é você ter o contato com o instrumento em si e você sentir o som dele. Porque muitas vezes as pessoas já querem pular para... Eu quero aprender uma nota musical, eu quero aprender uma escala, eu quero aprender quais são as mixolídias, dórico, lírico, essas coisas assim um pouco mais complexas e acabam pegando ali que a pessoa olha tudo aquilo, se assusta e às vezes até desiste, né? Mas o que eu sempre falo assim, pega um instrumento, sente ele, ouve, aprende notas básicas no início e vai tocando ou fazendo música com aquilo que você já tem, com a pequena base que você já tem, com essa sensação musical você vai pegando um pouco mais de gosto. E aí eu digo assim que com bastante estudo, dedicando horas, né, diárias aí, semanais de estudo, com 3 meses uma pessoa já consegue sair. 3 meses? 3 meses dedicando ali coisa de 1 hora, 1h30 por dia no seu instrumento, ela já consegue sair do básico para um nível um pouco mais intermediário, porque toda a base que ela vai ter musical aí em 3 meses, com bastante dedicação, o ser humano tem capacidade. Tem até, inclusive, atores, quando vão fazer filmes, que precisam de alguma maneira expressar ali o instrumento para não parecer fake, né? O que ele está tocando no filme ali. Eles tiram mais ou menos em média de 2 a 3 meses de estudo musical para conseguir executar aquilo numa cena e uma gravação simples assim. Então, o ser humano tem essa capacidade. Lógico, muita dedicação. Horas de estudo, em 3 meses você consegue sair daquele nível básico e seguir para um nível intermediário, seja na viola, seja na guitarra, seja no violão, para executar músicas simples, músicas básicas, em 3 meses é possível. A cultura popular diz que quando você aprende um idioma, fica mais fácil de você aprender outros idiomas. Não sei se é verdade isso. Mas quando você aprende um instrumento, qual que é o instrumento mais difícil de tocar? Harpa, por exemplo. Eu não vejo mais ninguém tocando harpa hoje. Não existe mais quem toca harpa nesse mundo. Demais. Realmente, os instrumentos mais difíceis é a harpa, realmente. Olha, pra mim, assim, as pessoas falam... porque o meu instrumento primeiro foi o piano, né? Eu iniciei na música dentro do piano. Aliás, eu iniciei na música cantando, depois o primeiro instrumento musical foi o piano. E as pessoas falam assim, nossa, mas é muito difícil, tem muitas teclas, né? Então parece complexo. Mas para mim o violão, ele é um dos mais complexos. Por quê? Porque ele não envolve só a questão de você executar um acorde musical. Tem a rítmica, que às vezes é uma das partes mais difíceis de tocar um violão. A parte rítmica, que o pessoal fala da mão direita, as batidas do violão, às vezes pega um pouquinho, complica um pouquinho para as pessoas na hora de tocar. Então, desses instrumentos mais populares, eu acredito que o violão vai requerer da pessoa um pouco mais de dedicação por conta dessa questão harmônica e principalmente a questão rítmica. Mas o brasileiro tem a questão rítmica do brasileiro é bem aflorada, né? As batidas ali, para o brasileiro é até mais simples. Mas eu considero aí um dos instrumentos. E aí, igual você falou,
Se você aprendeu as notas musicais num violão, as notas musicais elas vão ser as mesmas no piano, vão ser as mesmas num violino, num saxofone, num trompete. Vai ser o mesmo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, com os seus acidentes ali, para todos os outros instrumentos. Então fica fácil de você identificar. Não quer dizer que você vai tocar todos. Isso é difícil. Realmente cada instrumento tem a sua técnica, a sua maneira de executar. Mas é bem interessante que se você aprende as notas musicais no violão, são as mesmas notas para os outros instrumentos. A sua sensibilidade musical já vai estar bem apurada, bem aguçada para os demais instrumentos também. Uma das suas características, Edgar, e eu conheço um pouco do seu trabalho, é a organização de festivais. E essa é uma prática que a gente não teve. Teve muito tempo lá atrás, na década de 60, festivais famosos. Hoje a gente já não ouve falar tanto. Pois é. Mas eu imagino que tenha muito mais gente tocando instrumentos. Qual que é a dificuldade? É a dificuldade de você encontrar um festival, de você ter uma música de qualidade para inscrever, alguém que vai avaliar a sua música, depois não deixar ela chegar até a fase final. Qual que é a dificuldade? Legal. Existem dois ambientes para mim, eu entendo assim, né? Geralmente a maior parte das pessoas que se interessam por um instrumento musical, Edson, eles abrem um vídeo ali no YouTube, pegam seu instrumento, vão acompanhando, e o único ambiente musical que ele tem contato é com a sua própria casa, ele mesmo, seu instrumento, e um videozinho de uma videoaula ou algum professor acompanhando ele. Então, boa parte dessas pessoas que se interessam por música, às vezes não tem a oportunidade de vivenciar, participar de uma banda, ou tocar numa igreja, ou numa festa, ou num barzinho, o que quer que seja. Elas não têm contato com esse ambiente externo que a música muitas vezes oferece. E principalmente também como participar de festivais de música, para muitas vezes até poder mostrar para o mundo, né? Mostrar para o externo aquilo que ele aprendeu dentro de casa, e acaba que não tem muitas oportunidades, porque esses festivais, infelizmente, eles estão realmente cada vez mais escassos, né? Mas tivemos oportunidade no ano passado aí de promover um festival de música cristã aqui em Campinas, pela Presbiteriana Central, e foi maravilhoso. Músicas cristãs. Músicas cristãs. Foi uma experiência muito boa, assim. Então, pessoas de várias idades, regiões daqui da região da Grande Campinas, tiveram a oportunidade de pegar as suas composições únicas, né, originais, com melodias originais, letras originais, e se apresentaram nesse festival. Né, tiveram as fases ali de classificação da letra inicialmente, depois elas tiveram uma primeira eliminatória, segunda, e foram para a final. E os critérios foram sempre esses: uma letra bonita, uma melodia harmoniosa, que soasse bem aos ouvidos, e também uma execução da música de uma forma excelente, né, que fizesse com que a beleza da música ressaltasse cada vez mais. Então, faltam espaços, nós fizemos esse festival. Pode ser que nos próximos anos aí nós façamos novamente, então fica o convite para quem está ouvindo aí, Festival de Música Cristã nos próximos anos. Vem, traz sua composição, traz seus músicos, traga sua voz, traga sua capacidade musical, que aí é um espaço para você sair de dentro da sua casa ali e ter um espaço para você poder apresentar o seu talento musical. Né? Estamos conversando com o Edgar Silva, que é multi-instrumentista. Tem uma pergunta para você aqui do Adriano Vermelho, que é nosso ouvinte fiel também. Ele diz assim: eu sei que a música é um nicho, cada um tem suas preferências, escolhas, mas você não acha uma certa injustiça um multi-instrumentista como você não ter tanto destaque? E a gente fica ouvindo essas músicas repetitivas, barulhentas, sem harmonia, sem letra. Às vezes não tem nenhuma partitura. Não é injusto com você? A pergunta aqui é do Adriano Vermelho. Legal. Muitas pessoas acabam caindo mesmo nessa questão dessa injustiça, né? Porque o que a gente fala que são as músicas comerciais e as músicas não comerciais. E tem essa dificuldade realmente, porque se você é um músico bem instruído, já tem uma caminhada longa mesmo na música, você acaba tendo gosto por estilos musicais não tão convencionais para a maior parte da população. E às vezes é frustrante. Eu já me peguei nesses meios assim, né, de me sentir frustrado por conta de, poxa, legal, mas de repente eu queria executar um jazz, eu queria executar uma bossa nova, eu queria executar um bolero, alguma coisa assim um pouco mais elaborada musicalmente. Só que parece que as pessoas não se interessam, né? Elas ficam mais pela questão comercial. É claro que existem todos sim, estudos de grandes empresas de marketing, de publicidade, em cima dessas músicas para verificar aquilo que é mais aderente à maior parte da população.
E aí, através desses estudos, os compositores são estimulados a lançar hits e músicas que atendam a esse público, a maior parte dessas pessoas. Mas eu acredito que a gente consegue mudar isso até com o incentivo do poder público ou privado até, de abrir espaços para que as pessoas consigam ter acesso à música boa, que sejam espetáculos, que sejam orquestras. Isso é importante. E já existem muitos momentos que nós temos acesso a isso. E estimular para que essas pessoas consigam ter acesso a essa boa música, porque lá vão ter bons músicos capacitados e que são valorizados. Mas realmente existe essa dualidade, infelizmente, no Brasil, mas a gente tem que conviver com isso, não tem o que fazer. Mas eu digo sempre assim, nunca deixe de fazer a música que você gosta, aquela música que sai do seu coração. Nunca deixe de fazer ela, independente, mas eu não vou conseguir viver de música, ok, procure um outro meio, mas nunca deixe de fazer aquela música que você gosta, mesmo que ela não seja comercial, mesmo que nem todos vão gostar, mas eu acho que a fidelidade com aquilo que a gente sente musicalmente é extremamente importante. Tem algumas perguntas chegando aqui, vou pedir para você ir no VaptVupt, que o nosso tempo está acabando, e ligar. O Edson Elias disse assim, Xará, pergunte para o professor quanto tempo para conseguir dominar um instrumento que eu amo muito, que é o contrabaixo. Fala para ele que eu já tenho 71 anos. Opa! Legal, olha, quando a gente falar de 3 meses ali com bastante intensidade de estudo é interessante, mas assim, a gente dificilmente dispõe de todo esse tempo, né, para poder estudar 1-2 horas por dia. Então assim, coloca aí pelo menos 6 meses de um estudo legal, um pouco mais moderado, não precisa ser tão puxado, tão forçado, que aí vai dar certo. Umas 2 vezes por semana, você acha? Umas 2 horinhas por semana, estudando ali com bastante afinco e sempre em contato com o instrumento, 6 meses, mas com intensivão de 3, tu consegue também. Então assim, de 3 a 6 meses aí, dependendo do ritmo de estudo da pessoa, ela consegue desenvolver. E o contrabaixo é importante, sim, as bases da nota do contrabaixo, elas estão no violão, né? Se você aprende um acorde de violão, a base da nota do acorde do violão, ela é pro contrabaixo. Então fica até mais fácil de aprender. Você tem contato com instrumentos todo dia? Todos os dias. Eu tenho um piano em casa, tenho um violãozinho lá, que constantemente, inclusive aproveitando as férias agora, estou pegando as minhas composições e estou colocando elas todas em dias ali para depois começar a produzir. O homem compositor também. Olha, o Tandy Negrão está perguntando para você o seguinte, hoje, com esse... É a opinião do Tandy, hein? Sim. Com esse sertanejo e o funk, a música caiu muito de verdade. Não tem mais um Chico Buarque, um Caetano, um Gil, um Toquinho, música boa. Tá reclamando aqui o Tandy Negrão. É difícil, aquilo que a gente tá falando das músicas mais comerciais, né? Infelizmente, o gosto musical da maior parte da população não é o mesmo que o nosso, né? Claro que a gente tem que respeitar o gosto de todo mundo, aí eu acho que é isso, mas infelizmente realmente as coisas boas parece que ficaram no passado. Às vezes para resgatar algumas coisas a gente tem que ouvir muita música ali dos anos 70, 80, 90. Deixa eu aproveitar. Por que essas músicas ficam na nossa cabeça? Por exemplo, as pessoas odeiam o Roberto Carlos. Todo mundo odeia o Roberto Carlos. É só você cantar a primeira frase e o cara canta a música inteira. E as músicas de agora você não lembra mais. Por quê, Edgar? Porque parece que são meio descartáveis, né? São uma coisa mais ou menos assim. É que são as músicas antigas parece que elas mexem com as emoções da gente, né? E quando mexe com emoção, elas criam o que a gente chama de memória musical. Então, se você ouviu uma música na época que você estava apaixonado pela sua esposa, você ouviu uma música na época que seu filho nasceu, quando você ouvir ela novamente, vai trazer as memórias que você teve e também aquela sensação gostosa. Essa música aqui, ela é muito boa, eu nunca vou esquecer ela. Então, essa questão da memória musical, ela está muito ligada ao que nós sentimos e a momentos da vida que a gente passou, né? Isso é bastante legal isso. Eu sei que você tem uma outra atividade profissional, mas dá aula de violão? Sim, hoje eu estou com projetos de aulas particulares também, mas um projeto legal que eu estou tocando em 2 projetos, que são capacitações para bandas e grupos musicais. Então já estou com uma galera aí, que nós estamos fazendo dinâmica de voz, dinâmica de banda, para não só, eu falei para você, sair daquele ambiente de tocar sozinho em casa e capacitar as pessoas para poder tocar em conjuntos, bandas, grupos musicais, quartetos, quintetos, corais. Então, esse trabalho também eu estou executando, além das aulas particulares também que a gente faz. E quem quiser te achar, faz como? Então, quem quiser me achar, vai lá no Ed Silva Oficial, no Instagram, @EdSilvaOficial, né, no Instagram, dá um oi lá, e a gente consegue atender todo mundo ali, entender o projeto musical de cada um e dar o suporte que for necessário. Muito obrigado, volte sempre. Imagina, a honra é minha. Obrigado a você. Foi pro ar mais uma edição do Manhã Bandeirantes. Estivemos aqui na companhia do Danilo Capucci, do Leandro Lopes, do timão do Gil Kleber.
A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção-geral do Rodolfo Neves. Na sequência, você não pode desligar. Hoje tem a estreia do Neymar, hein? Neymar Júnior, o príncipe. Essa notícia certamente vai ser explorada aqui no nossa área. O CH já está vindo aí para apresentar esse programa, a equipe do Carlos Batista. Então você continua ligado aí, porque você, obviamente, vai saber tudo a respeito do esporte. Só não vou deixar aqui de mandar a última mensagem aqui. O Edmilson está dizendo que ele não gosta do Pablo Vittar. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas.